Seja muito bem-vindo ao canal História das Pátrias. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Produtos criados na Segunda Guerra Mundial que usamos até hoje. Alguns dos produtos que usamos hoje têm origens que nem imaginamos. Nem todos surgiram da imaginação de alguém para tornar o mundo um lugar melhor. Alguns são resultado de necessidades em tempos difíceis, como a guerra. Normalmente, nesses períodos históricos, o que se desenvolve mais rápido é a tecnologia bélica. No entanto, a guerra também abre espaço para a criação de produtos e marcas que não estão estritamente relacionados a armas. Apesar de todo o caos, morte e destruição, a Segunda Guerra Mundial foi um grande campo de testes para produtos, marcas e tecnologias que usamos em nosso dia a dia. Foi pelas exigências desse terrível conflito que a ciência avançou em áreas importantes. Por isso, neste vídeo, falaremos sobre alguns produtos que nos foram legados pela Segunda Guerra Mundial e que, em alguns casos, continuam sendo usados até hoje. 1. Computador. Durante a guerra, alemães e japoneses usavam equipamentos mecânicos que, à primeira vista, pareciam máquinas de escrever simples, mas, na verdade, eram equipamentos de criptografia avançada. Por exemplo, uma mensagem escrita por uma máquina alemã, Enigma, poderia ser criptografada em mais de 100 bilhões de combinações possíveis, como vimos no filme de 2014, O Jogo da Imitação. Como se pode imaginar, tentar decifrar uma mensagem como essa, manualmente, era uma tarefa impossível. Foi por isso que surgiu a ideia de criar uma máquina que, com base em princípios lógicos e matemáticos, fosse capaz de testar as possíveis combinações em sequência, a uma velocidade e com uma precisão inimagináveis até então. A máquina foi criada por uma equipe liderada por Alan Turing, que é considerado o pai teórico do computador e precursor da inteligência artificial. Apesar de ser eletromecânica, ela foi construída sobre as bases a partir das quais os computadores modernos são projetados e construídos hoje. Por essa razão, Turing é creditado pela criação do computador como o conhecemos, uma criação incentivada e impulsionada pela guerra. 2. Penicilina. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, a penicilina já existia há 11 anos, tendo sido descoberta por Alexander Fleming em 1928. No entanto, sua produção era extremamente difícil, praticamente artesanal, o que impossibilitava seu uso em larga escala para a população. Mas em 1941, quando a guerra já causava milhares de feridos graves todos os dias, com sérios problemas de infecção nos campos de batalha, uma equipe de cientistas de Oxford, liderada por Howard Florey, foi para os Estados Unidos em busca de apoio privado para desenvolver um método de produção em massa de penicilina. A indústria farmacêutica Merck se interessou pelo método e assim começou a produção em larga escala do primeiro antibiótico artificial. Em 1943, o Comitê de Produção de Guerra dos Estados Unidos ordenou um esforço adicional para produzir grandes doses de penicilina. Em junho de 1944, no momento da invasão aliada da Normandia, os Estados Unidos já tinham mais de 2,2 milhões de cápsulas de penicilina disponíveis, o que salvou a vida de milhares de soldados que, de outra forma, teriam morrido de infecções graves. Quando a guerra terminou, esse método, já devidamente patenteado, foi usado para a produção em massa de penicilina, mas desta vez para uso da população civil. 3. M&M's. Como sabemos, a Guerra Civil Espanhola, 1936-1939, colocou de um lado as forças de Francisco Franco, apoiadas pela Alemanha e Itália, e de outro, as forças republicanas, apoiadas pela União Soviética. A guerra também atraiu a atenção de muitos voluntários, curiosos e observadores, como foi o caso de Forrest Mars,
um empresário americano da indústria alimentícia, responsável pela criação de marcas icônicas como a ração para cães Pedigree e as barras de chocolate Milky Way. Enquanto estava na Espanha, Mars notou um soldado comendo um chocolate coberto por uma casca de açúcar dura que impedia que o chocolate derretesse. Esse tipo de doce chamou a atenção de Mars por ser muito prático. Quando ele retornou aos Estados Unidos, baseou-se na ideia e, pouco tempo depois, em parceria com Bruce Murray, filho do presidente da empresa de chocolates Hershey, criou a famosa marca de amendoim com o duplo M, em referência aos sobrenomes dos criadores. O produto foi lançado em 1940 e imediatamente chamou a atenção dos militares americanos, que compraram toda a produção de M&M's durante a guerra. Ou seja, entre 1940 e 1945, os M&M's foram de uso e consumo exclusivo das Forças Armadas dos Estados Unidos. No início, esses doces eram embalados em tubos de papelão e tinham uma casca dura de xarope de açúcar que envolvia o chocolate, fazendo com que não derretessem nas mãos, o que os tornava perfeitos para os militares em regiões quentes, como as ilhas tropicais no Pacífico, o Mediterrâneo ou o norte da África. Quando a guerra terminou, milhões de soldados americanos voltaram para casa e apresentaram os M&M's ao mundo civil. 4. Fita adesiva. Nas guerras, uma das maiores preocupações dos soldados é manter as munições secas e protegidas da chuva e da água. Isso não foi diferente na Segunda Guerra Mundial. Desde o final do século XIX, a empresa americana Johnson & Johnson mantinha uma forte parceria com as Forças Armadas dos Estados Unidos, criando curativos e ataduras de rápida e fácil aplicação. Por essa razão, quando a guerra começou, o exército dos Estados Unidos pediu a Johnson & Johnson um produto derivado desses curativos, mas que, em vez de proteger feridas, protegesse as caixas de munição, mantendo a água e a umidade longe delas. O produto resultante foi um adesivo chamado duct tape, fita de pato, feito com uma base de borracha aplicada a uma fita leve e uma lona plástica fina. A fita foi amplamente utilizada para selar caixas de munição, pois era perfeitamente resistente à água, resultando no que hoje conhecemos como fita adesiva. 5. Motores a jato. Embora o engenheiro aeronáutico britânico Frank Whittle tenha tido seu primeiro motor a jato funcionando em 1937, o governo britânico não estava particularmente interessado, então o trabalho avançou lentamente. Foram os alemães que finalmente impulsionaram essa tecnologia com o Messerschmitt Me-262, sendo o primeiro avião de combate movido por um motor a jato. Comparado aos caças, da época que eram movidos a hélice, o Me-262 era um avião muito superior e consideravelmente mais rápido. Ele foi introduzido em 1944 e seus pilotos relataram uma proporção de 5-1 de aviões aliados abatidos para cada Messerschmitt perdido. Os alemães também produziram o Arado AR-234, o primeiro bombardeiro a jato, e o último avião alemão a sobrevoar a Inglaterra em abril de 1945. Embora tenha tido pouco tempo de serviço, sua velocidade o tornava praticamente impossível de interceptar. A pesquisa sobre motores a jato continuou e o caça a jato monomotor Heinkel He-162 foi fabricado no final da guerra, assim como o Me-163. No entanto, a escassez de combustível na Alemanha reduziu drasticamente o impacto desses aviões. Em conclusão, podemos dizer que no final da guerra, os aviões a hélice já não eram páreo para os modelos de motores a jato que estavam surgindo. A era do motor a jato havia começado e ela continua até hoje. 6. O galão de gasolina, ou chamado Wehrmacht-Einheitskanister pelos alemães. É o que hoje conhecemos como jerrycan, um recipiente robusto projetado para transportar combustível.
Ele foi inventado por um engenheiro do exército alemão para fornecer uma maneira de transportar combustível manualmente. O recipiente tinha um design engenhoso e inovador e foi colocado em serviço para substituir os recipientes existentes, que eram fáceis de perfurar. O Wehrmacht Einheitskanister é inteligente por várias razões. Primeiro, ele tem 3 alças, o que permite que 1 ou 2 pessoas o carreguem facilmente. O desenho em cruz na lateral ajuda a fortalecer o galão e permite que o conteúdo se expanda. Por último, havia uma bolsa de ar debaixo das alças, um mecanismo de liberação de alavanca e um bico curto com um tubo de ar que permite um derramamento suave e preciso do conteúdo. 7. O Jägermeister. Esta é uma bebida alcoólica que não precisa de muita apresentação hoje em dia, mas poucas pessoas conhecem sua origem. O Jägermeister nasceu na Alemanha na primeira metade do século XX e mais de 80 anos depois é uma das bebidas mais consumidas em baladas, boates e bares em todo o mundo, onde é comum ser consumida bem gelada. A bebida ganhou grande fama entre os soldados alemães por ser usada como anestésico, devido ao seu alto teor alcoólico. Mas vamos por partes. Seu nome, Jägermeister, que em português se traduz como mestre caçador, vem de uma lei de caça promulgada pelo regime de Hitler em 1934 para nomear os guardas florestais e chefes florestais da administração pública alemã, conhecida como a Lei de Caça do Reich. No ano seguinte, um apaixonado caçador e fabricante de vinhos chamado Kurt Mast pegou emprestado o nome para sua criação, uma bebida peculiar para tornar as noites frias de caça na Alemanha mais suportáveis. A bebida com 35% de álcool começou a ser comercializada em 1935 como um remédio para tosse e problemas digestivos, devido às 56 ervas diferentes que a compõem. Assim como a Coca-Cola, sua composição é guardada a 7 chaves, mas algumas das ervas que a compõem são camomila, coentro, lavanda, cardamomo, laranja e noz moscada. É uma mistura complexa de elaborar, já que o processo completo de fabricação dura 1 ano. Continuando com sua história, foi precisamente durante a Segunda Guerra Mundial que esse licor de ervas adquiriu grande significado. As tropas da Wehrmacht o popularizaram como anestésico e desinfetante devido ao seu alto teor alcoólico. Além disso, Hermann Göring, o Reichsjägermeister, mestre caçador do Reich, que era um grande entusiasta da caça, contribuiu para espalhar a paixão por esse licor entre os altos escalões do regime. Em seu logotipo, podemos ver a cabeça de um cervo com uma cruz no meio, que está relacionada à lenda de São Huberto, um jovem impulsivo que, movido por um apetite insaciável, se dedicava a caçar todo animal que cruzasse seu caminho. Um dia, na floresta, ele encontrou um belo cervo branco, mas quando ia matá-lo, uma cruz apareceu entre os chifres do animal. A partir daquele momento, ele decidiu abandonar a caça desenfreada e começou a lutar para que a caça fosse mais respeitosa com a natureza. Por esse motivo, São Huberto é o padroeiro dos caçadores. Concluímos então que a Segunda Guerra Mundial, com toda a sua destruição e sofrimento, foi um catalisador inesperado para a inovação. A necessidade em tempos de crise impulsionou avanços tecnológicos e científicos que mudaram o mundo para sempre. Produtos como o computador, a penicilina, a fita adesiva e os motores a jato não foram criados para a paz, mas para a sobrevivência e a supremacia militar. No entanto, após o fim do conflito, essas invenções migraram para o uso civil, melhorando a vida de milhões de pessoas. A história por trás do Jägermeister e dos M&M's também nos lembra que até mesmo os itens de consumo mais simples podem ter origens complexas e surpreendentes, nascidas em meio a eventos históricos. Em suma, as inovações que surgiram da guerra
são um lembrete agridoce de como a criatividade humana pode florescer sob pressão extrema, transformando a necessidade urgente do campo de batalha em ferramentas e produtos que moldaram a sociedade moderna. Se você curtiu o conteúdo, comente aqui abaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.